Olá, neste vídeo vamos aprender a definir ou a restringir o domínio de uma função no GeoGebra. Vamos fazer isso através de alguns exemplos. Vamos digitar então na linha de entrada f de x igual a x mais 2, que é uma reta, já está pré-exibida, e vamos restringir o domínio. Para fazer isso você continua a digitação colocando uma vírgula e o domínio desejado. Vamos supor que essa função tenha domínio x menor do que 1. Terminamos a digitação digitando Enter. Fazendo isso, então o GeoGebra criou na janela de álgebra a função x mais 2, cujo domínio são todos os reais menores do que 1, e exibiu este gráfico na janela de visualização. Vamos tentar calcular um ponto dessa função. Por exemplo, vamos calcular f de 5. E vamos digitar Enter. O GeoGebra devolve um valor indefinido, porque o 5 está fora do domínio da função. Isso faz todo sentido. Vamos apagar este número indefinido aqui. Podemos limitar a função também à esquerda. Então vamos digitar um outro exemplo. Vamos supor, por exemplo, que eu queira digitar f de x igual a x ao quadrado, vírgula, vamos continuar a digitação, x maior ou igual a menos 1. Terminamos a digitação digitando Enter. Então agora a função f de x, a função x quadrado, define somente a direita de menos 1. O domínio é x maior ou igual a menos 1. Também podemos definir ou limitar o domínio da função tanto à esquerda quanto à direita, inferiormente ou superiormente. Vejamos um exemplo. Então vamos alterar aquela função para f de x igual a x ao quadrado e continuamos na digitação definindo um intervalo. Por exemplo, menos 1 menor ou igual a x menor do que 2. Enter para terminar a digitação. Neste caso, a função você define um intervalo fechado em menos 1, aberto em 2. Observe que a digitação foi bastante simples, né? Digitamos esse intervalo numa única digitação, como a gente costuma fazer no caderno. Podemos também criar pontos aqui no plano. Por exemplo, vamos criar o ponto A igual a, digamos, menos 1, f de menos 1. Então, esse ponto tem abscissa x igual a 1, ordenada f de menos 1. Enter para terminar a digitação. O GeoGebra, então, criou um ponto no gráfico da função. Vamos supor que a gente queira digitar aquele ponto do lado direito do gráfico, ponto B. B igual a 2,f de 2. É o valor que a gente queria aparecer. Vamos a Enter. Indefinido, erro. Por quê? Porque 2 não está no domínio da função. O GeoGebra não conseguiu calcular nesse ponto B o f de 2. Então vamos deletar. E para fazer isso, temos que fazer isso manualmente. Vamos digitar b igual a 2, bom, aquele ponto é na parábola, x quadrado, né? Se o domínio fosse todos os reais. 2 ao quadrado, 4. Então vamos digitar 2, 4. Enter. O GeoGebra então criou aquele ponto. Podemos aqui, nesse pequeno triângulo, na janela de triangulação, selecionar o ponto e selecionar, podemos, essa bolinha aberta. Vou colocar um pouquinho maior aqui. Para mostrar que o ponto B, vamos mudar a cor também para preto. Para mostrar que ali naquele ponto, bolinha aberta, significa que aquele ponto está fora do gráfico. No ponto A aqui, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa bolinha, para mostrar que aqui, bolinha fechada. Esse ponto pertence ao gráfico. Então, é bastante simples, através da linha de entrada, digitar uma função com domínio limitado. No próximo vídeo, vamos continuar falando desse mesmo assunto.